E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana aí de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas, enquanto o mundo todo está sofrendo as tensões ali entre os conflitos da Ucrânia e da Rússia. O Bitcoin no final de semana chegou a cair, perdendo o suporte dos 38 mil dólares. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada não só nas notícias, mas em alguns dados aí on-chain de que a carteira das baleias estão fazendo nesse momento de queda, além de, como sempre, a nossa análise gráfica e sentimental. Então bora soltar a vinheta pra gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias, duas análises, uma falando de Bitcoin e outra falando só de altcoins, né, com os pedidos aí. Vocês fazem os pedidos, você comenta qual alt que você quer ver e eu analiso no nosso quadro Fechando o Dia. Então não se esquece de se inscrever no canal, já deixar aquele like que eu tô cheio de conteúdo massa para passar aqui para vocês. E no mais, convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, tem o meu canal do Telegram e o meu grupo de investimentos 100% gratuito e os links todos aqui na descrição. Bora começar para a gente não perder muito tempo, que tem realmente bastante coisa. Vamos falar um pouco aí do conflito que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Eu já comentei disso, vou estar deixando o vídeo aqui em cima para vocês estarem conferindo. Até sobre a minha opinião, que eu repito, eu acho extremamente improvável que isso vá para frente, mas ainda assim não deixa de ser uma tensão e uma tensão que está abalando. Eu não vou entrar em uma notícia específica porque cada hora falam uma coisa. A gente sabe que é uma guerra híbrida, é uma guerra que toda hora está tendo informações e as informações costumam ter muita divergência e nada está de fato confirmado, né? Então já começa a falar, olha só, Estados Unidos enviam carta à ONU notificando que Rússia tem lista de ucranianos a serem mortos ou enviados a campos. E começou agora esse boato, né, que a Rússia tem uma lista de ucranianos que têm que ser mortos. Não tem nada confirmado de fato, né? A Rússia ela não confirmou, nem imagino que ela venha confirmar se isso realmente for uma coisa verídica, né? Mas ainda assim estão falando sobre uma possível reunião, né, diante a crise da Ucrânia, de o Biden voltar para lá para tentar amenizar a situação, ver se eles conseguem tá aí resolvendo essa questão do conflito, né? A própria Rússia tem aquele negócio da fronteira onde a Ucrânia fala que a Rússia atirou um projétil e a Rússia fala que na verdade foi a Ucrânia que atirou um projétil, e a gente sabe muito bem que essa história ela vem se delongando e é sempre a mesma história. Conflitos indiretos, notícias que não se sabem ao certo em quem confiar, né? Porque nenhum lado confirma nada, fica um apontando o dedo para o outro. E aqui está uma série de notícias para a gente estar acompanhando, né? Eu estou passando aqui o Twitter para vocês porque é extremamente importante a gente estar analisando as fontes, fontes verificadas, né? Principalmente aí jornais grandes, grandes veículos de comunicação, e tá sempre lendo de tudo, porque a partir do momento que você lê de tudo, você consegue saber tudo que está acontecendo, independente de ser verdade ou não. Você consegue saber, porque tem uma notícia que falou que aqui a França diz que o Biden e Putin aceitaram reunião sobre a Ucrânia, mas Rússia considera prematuro. Aí, opa, peraí, já teve uma coisa dessa aqui em cima, né? De novo estão falando aí sobre a questão da reunião, olha só, Macron negocia encontro de Putin e Biden sobre a crise da Ucrânia. Então parece que eles estão aí organizando um tipo de encontro para estar resolvendo essa questão da crise. E eu volto a repetir mais uma vez para vocês, pesquisem muito as notícias, tá? O mercado ele tá com bastante medo disso. Realmente é algo a se temer, uma vez que a gente tem duas potências econômicas, políticas e também militares de lados opostos aí ameaçando um possível conflito. Mas face a todo esse histórico, desde a época da Guerra Fria, criação das Nações Unidas e a derrubada, né, do Muro de Berlim, o mundo todo vem evitando esse tipo de conflito e eu acho extremamente improvável. É possível? Sim, mas extremamente improvável de acontecer alguma coisa do tipo. Então eu estou acompanhando as notícias, né? O pessoal me pergunta muito, por onde que você acha essas notícias? Eu gosto muito de olhar o Twitter, tá? O Twitter é uma rede social muito bacana, que as informações elas rodam muito rápido porque as pessoas têm um limite de caractere para estar escrevendo. Então o tempo todo tem novidade. Então a tela do Twitter, né? Aqui é o estúdiozinho que eu gravo, mas meus monitores ficam lá fora. E o Twitter, nessa época agora dessas tensões, então está sempre lá aberto na tela.
Então busquem acompanhar notícias para estar sempre por dentro disso, né? Eu não vou ficar entrando em notícias e comentando aqui como sempre, porque a minha opinião vocês já sabem, beleza? E vamos falar de baleia, né? Isso aqui é um site que chama BitInfoCharts, que esse site ele costuma pegar os endereços, né? E aqui eu selecionei pelos top 100 endereços mais ricos de Bitcoin, que é para a gente saber o que as baleias estão fazendo, né? E a maioria desses endereços, galera, eles são endereços adormecidos, né? A gente vê que eles ficam longos períodos sem estar fazendo nada, né? Mas em sua maioria, você vê que eles estão tendendo a crescer, por mais que tenham alguns momentos. Olha só, essa aqui é a segunda baleia mais rica, né? Aí da blockchain, o segundo endereço que se sabe que tem mais bitcoins aí de acordo com esse site. No topo, o que ela fez? Realizou, porque o mercado estava eufórico, né? As baleias elas sabem muito bem, mas realizou uma quantidade muito pequena, né? Realizou uma quantidade muito pequena comparada ao capital dela. Atualmente tem 168 mil tokens de Bitcoin, é muita coisa. E a gente consegue ver que à medida que o preço está caindo, ela não está fazendo nada, ela não está aí com medo do mercado, não está realizando. Vamos pegar aqui a maior baleia, por exemplo, né? A maior baleia, ela deu umas realizadas aí, mas ela segue segurando a maior parte aí dos seus tokens, né? Atualmente ela tem aqui 252 mil tokens. E vocês lembram naquela época das quedas, né? Que a gente estava vendo aí em dezembro, que a terceira maior baleia de Bitcoin comprou, terceira maior baleia. É esse endereçozinho aqui, galera. Esse endereço, ele segue acumulando Bitcoin independente do que tiver acontecendo, olha só. Topo histórico, preço caindo e a terceira maior baleia, ela segue aí acumulando Bitcoin e atualmente ela tem 127 mil Bitcoins. Isso é muita coisa. Ela está com o número máximo de Bitcoins até agora na história de toda essa carteira, né? É uma coisa a se considerar. E aí vem o meu questionamento, né? As baleias elas não estão vendendo e muitas delas estão acumulando, né? Aqui mesmo a gente consegue ver, voltando para a tela aqui de novo, que a maioria das baleias elas estão comprando bitcoins, né? A gente consegue ver esse verdezinho aqui, ó, que é a compra. Esse aqui é as compras na última semana e esse aqui são as compras no último mês. Então, por exemplo, essa aqui vendeu 12 mil tokens de Bitcoin, essa aqui comprou 3 mil, essa aqui comprou 94 mil. E a gente está vendo que os endereços, em sua maioria, os que não estão adormecidos, eles estão comprando Bitcoin, né? Esse aqui vendeu, mas ele comprou no último mês. E aí, eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendendo nesse momento de queda ou vocês estão comprando? Eu acho que é melhor seguir essa aí das baleias, que elas são pessoas extremamente experientes, né? São muito inteligentes e sabem muito bem o que estão fazendo com o seu dinheiro e também com o mundo de criptomoedas e sua perspectiva. Esse link, né? Esse site eu vou estar deixando lá no Telegram, como sempre, para vocês estarem conferindo. É um site fundamentalista, né? Um site aí de dados on-chain muito legais. Existem uma série de dados, né? Aqui, olha só, os endereços mais ricos. Tem aqui o coisa de minerador, olha só, Mining Calculator, Explorer, coisas aqui não só de Bitcoin, mas de outras altcoins grandes aí do mercado. Então não deixem de conferir e estudar esse site, porque no investidor ele não vive só de gráfico. Você precisa sim saber dados on-chain para estar sabendo qual o melhor jeito de estar atuando. Está nadando sempre com os big players, que geralmente é quem se sobressai no mercado. Passando no nosso indicador fundamentalista do Fear and Greed Index, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês, a gente vê que o mercado ele retornou para os níveis de extremo medo, né? Olhando aqui essa queda de uma forma gráfica, a gente estava aí semana passada no nível de neutralidade, com o Bitcoin subindo, né, chegando ali próximo aos 45, 46 mil dólares, e com base, né, nessas tensões aí entre a Ucrânia e a Rússia, a gente viu uma queda no preço e consequentemente nesse indicador que demonstra que o mercado ele está em medo, muito provavelmente por conta desses conflitos, né? Na minha opinião, mais uma vez eu falo aqui, vocês já sabem, eu acho extremamente improvável que isso vá para frente. A gente está vendo que as baleias estão acumulando e que o mercado ele está novamente nas faixas de extremo medo, né? Que historicamente falando foram justamente, né? A gente olha aqui por época, foram as regiões onde era a melhor fase de acumulação, né? A gente nunca deve olhar esse indicador de forma sozinha, devemos sim analisar um gráfico para estar olhando pontos aí de interesse, mas a gente consegue ver, olha só, dezembro estava falando que estava em extremo medo, era o Bitcoin que saiu da faixa dos 64, 69 mil dólares e veio aqui brincar na região dos 40. Mais uma vez, aqui em janeiro, que foi o nosso pânico, que a gente chegou na região dos 30 mil dólares, indicou acumulação. Ele voltou para os níveis de neutralidade, indicou distribuição e agora está voltando
tendendo a indicar uma zona de acumulação. Então não deixa de ser um peso a mais para quem estiver buscando venda, tomar muito cuidado, porque o mercado ele já está em medo. As pessoas elas estão vendendo e muito provavelmente alimentando as baleias que eu mostrei para vocês que estão buscando acumulação ou pelo menos segurar os seus tokens nesse momento de baixa. Beleza, vamos passar também aqui no nosso order book, né? Me comentaram aí nesse final de semana porque o order book ele sofre manipulação e de fato eu concordo, eu falo isso bastante aqui nos vídeos, mas não deixa de ser um indicativo para a gente saber pontos de interesse e também, né? Para o pessoal que está começando, muita gente está começando e está assistindo o meu canal, para vocês saberem qual lado que está mais pesado de tokens, onde as pessoas estão mais tendenciosas. Agora que o preço caiu, o pessoal está querendo comprar ou vender. E esse gráfico mostra para a gente que a maioria está buscando compras, né? Por mais que possam ter pontos aqui de 37 mil dólares, vamos supor que 100 bitcoins aqui seja uma muralha falsa, né? Ou seja, alguém que coloca 100 bitcoins lá e na hora que o preço está chegando cancela a ordem para está rompendo esse ponto de suporte, ou seja, enganando as pessoas. Isso existe, e existe até bastante, né? Por isso que a gente não leva tanto o peso do order book nas nossas análises, mas não deixa de ser um ponto, olha só, que a gente sabe que os 37 mil dólares tem pessoas que estão aí já alocando seus tokens, assim como a região até os 36. Olha só como que tem muita mais pessoas interessadas aqui em atuar entre os 37 e aqui os 37.400 do que entre os 36 e os 35. Então uma região que o mercado não está interessado, ou seja, que o preço pode correr de uma forma mais livre. A gente já chega aqui nos 33 mil dólares, olha só, se a gente chegar a baixar dos 35 até os 33 não tem muitos tokens alocados. E abaixo disso a gente vai seguir na nossa correção do mensal, seguindo a nossa tendência de baixa do semanal, e os touros vão continuar buscando a formar o nosso fundo contra a mínima do mensal lá da queda que a gente teve em maio do ano passado. Então eu gosto de olhar pontos de interesse do mercado, ponto onde as pessoas elas estão buscando acumulações, para eu ver se graficamente isso faz sentido. Por isso que eu passo no order book, depois no gráfico. Enquanto para venda, né, como a gente teve uma queda, a gente estava nos 37 mil dólares, mas a gente foi até os 46, 45, o risco retorno está desfavorável para estar se atuando, né? Então a gente só consegue ver tokens, de certa forma, alocados próximo aos 45, que é a nossa base de preço e a nossa resistência aí de médio prazo. E acima disso, né, só a região dos 50, que é o nosso topo lá no semanal. Por isso que é importante, por isso que eu gosto de olhar aqui o order book, e que não deixe de ser um peso a mais aí na hora de investir. Galera, olhando também o nosso S&P 500, a gente sabe que existe uma correlação muito forte entre o mercado tradicional e o mundo de criptomoedas. Prova disso é o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, que está impactando o mercado tradicional, consequentemente o mercado cripto. A gente está tendo um dia de queda. Na verdade a gente está tendo uma época de queda, né? A gente está aí, o preço está tendendo a cair desde o começo de fevereiro, desde as declarações do Federal Reserve que eu comento aqui com vocês, e também agora com as tensões aí da guerra lá na Ucrânia. Eu acho extremamente perigoso se a gente perder essa mínima aqui dos 4.200. Essa mínima ela é uma região onde começou toda essa questão do tapering, né, do Federal Reserve. A gente viu aí as bolsas estarem caindo com a divulgação da maior inflação dos últimos, acho que 60, 80 anos lá nos Estados Unidos. Eu imagino que se esses conflitos aí na Rússia não derem uma trégua, se eles não buscarem resolver isso por agora, a gente pode estar vendo um cenário mais medroso, né, perder essa mínima, e muito provavelmente a gente também pode estar vendo o mesmo acontecer com as criptomoedas, né, a gente perder aquela mínima do pânico lá quando a Rússia ameaçou banir Bitcoin. E isso poderia levar o mercado a corrigir mais, né? Isso aumenta consideravelmente a probabilidade da gente seguir numa tendência de baixa, né? Mas tudo vai depender do cenário internacional. Por isso que eu olho sempre o nosso S&P 500 para saber o que está acontecendo. Olhando aqui os gráficos menores, a gente está numa tendência muito nítida de baixa, né, galera? E infelizmente não tem muito o que fazer, se não ver como que o mercado reage e como que essa questão toda da Rússia e da Ucrânia vai acabar reagindo e impactando no mercado, né? A gente só sabe que está extremamente perigoso de estar se operando agora devido à volatilidade, e o mercado tradicional acaba sendo um gatilho para isso. Caso a gente não perca essa mínima aqui dos 4.200, muito provavelmente a gente vai se manter dentro desse inside bars aqui no gráfico mensal, que faltam 7 dias para ser fechado, e a gente pode estar vendo aí
uma consolidação, principalmente, né, se resolverem os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, né, se tiver uma intervenção, que eu acho extremamente possível e provável, a gente pode estar vendo uma consolidação, e essa consolidação muito possivelmente iria desprender o mundo das criptomoedas do próprio mercado tradicional, fazendo com que a gente tivesse aí alguns meses de euforia, coisa que é extremamente provável, como a gente vai ver nos próximos gráficos. Nossa dominância, como sempre, também eu adoro passar aqui para vocês. Ela segue numa pernada de alta aqui no semanal. Isso significa que no médio prazo a tendência é o capital de fato ir para o Bitcoin, ainda mais em momentos de queda, onde o Bitcoin é a maior criptomoeda, ele é uma criptomoeda aí mais estável, com maior capital de mercado, menos volátil e serve como proteção de capital. Eu só fico um pouco preocupado com esse momento de indecisão do mercado, enquanto a dominância ela está tendendo a dar uma leve queda, tá? A gente está vendo aí movimentos de baixa, a gente está vendo candles vermelhas, enquanto o mercado está medroso, as criptomoedas estão caindo, o Bitcoin está demonstrando fraqueza, as pessoas estão correndo para altcoins. Ah, mas podem ser stablecoins? Sim, podem ser. Olha só, o SDT.D. Vamos ver como é que é a dominância do Tether. Olha só, a dominância do Tether está subindo. Subiu bastante, inclusive. Estão indo para stablecoins? Sim. Mas você acha que todo o mercado de criptomoedas indo para stablecoins ele ia subir só daqui de 3% até os 4% de dominância do Tether? Eu acho que é muito capital que está saindo para ir para stablecoins, né? Vamos ver, por exemplo, o SDC, que é outra criptomoeda grande, o SDC.D, e ver o que está acontecendo. Segue também em alta, mas ainda assim, galera, eu imagino, tá? Isso é uma opinião minha, que tem muita gente que está tentando comprar o dip da queda com altcoins, né? Então eles estão aproveitando que o mercado de criptomoedas está caindo, as altcoins elas tendem a cair mais que o Bitcoin por ser mais volátil, e estão acumulando altcoins nessa queda. E isso que me deixa medroso, tá? Essa possibilidade de estar acontecendo, porque a gente está num cenário onde a dominância ela está tendendo a subir, né? A gente tem aqui o semanal no meio de uma pernada de alta, ou seja, o capital migrando para o Bitcoin, e nas pernadas de baixa, junto com o mercado cripto caindo, os investidores eles estão preferindo apostar suas fichas nas altcoins, que são projetos secundários, e não no Bitcoin, que é a maior criptomoeda. E essa que é a probabilidade que eu estou passando aqui para vocês na dominância, e que eu fico um pouco receoso com isso tudo, tá? Mas vamos acompanhando aí de forma diária. E o nosso Bitcoin, vamos ver o que está acontecendo aqui na queda do Bitcoin, que a gente teve aí esse anúncio da lista da Rússia, e que pode ter reunião, mas a Rússia não confirma, tem bombardeio de cá, tem bombardeio de lá, e isso fez com que a gente tivesse uma queda, né? Ontem a gente teve uma retomada muito boa, voltamos próximo à região dos 39 mil dólares, né? Um pouquinho abaixo dos 40, e logo depois entrou volume, entrou queda, e como eu venho falando para vocês, a gente segue numa tendência de baixa no gráfico semanal, né? Se a gente pegar aqui, até limpando o gráfico, a gente vê que a gente está fazendo sempre topos e fundos descendentes, né? Ou seja, topos e fundos cada vez menores, e isso caracteriza uma tendência de baixa. Então por isso que eu estava falando com vocês, que eu estou buscando distribuição das posições que eu estou acumulando aqui para liberar capital, e sempre está entrando em tentativas de formação de fundo ascendente, está sempre distribuindo em movimentos de alta, porque a gente segue numa tendência de baixa, né? Por mais que o preço ele está tendendo a ir para baixo, ele está tendendo a ir para baixo desde novembro, tá? Isso aí de novembro até fevereiro são 105 dias, né? São quase que 4 meses aí de queda consecutiva, enquanto baleias acumulam Bitcoin, enquanto as sardinhas estão desesperadas, né? O nosso Fear and Greed ele está indicando extremo medo, e com isso eu fico mais confortável de estar buscando acumulações, aguardando eventualmente uma reversão de tendência. Uma vez que eu imagino que, principalmente caso a Rússia e a Ucrânia se resolvam nas próximas semanas, uma vez que a situação está ficando mais tensa, e também porque a gente já devolveu muito desse fundo, tá? Graficamente falando, imagino que a maior probabilidade seja a gente fazer aqui um fundo ascendente contra a região dos 33 mil dólares, né? Se a gente traçar uma FIBO do topo até o fundo, a gente vê que a gente chegou a bater os níveis de 618, chegou até a superar. Isso significa que de toda essa pernada a gente devolveu mais de 61,8% dela, ou seja, os touros demonstraram força, e por isso eu digo que imagino que a maior probabilidade seja fazer um fundo ascendente contra essa região do pânico dos 33 mil dólares, caso a gente venha a resolver o conflito aí
da Rússia e da Ucrânia, ou pelo menos dar uma amenizada, e consequentemente, né, o mercado tradicional dá uma consolidada, o mercado cripto dá uma desprendida. Isso seria extremamente bullish, na minha opinião, e faria com que a gente pudesse fazer um pivô de alta aqui no semanal. Comento isso bastante com vocês, e consequentemente vir a buscar pelo nosso topo aqui também no mensal, nosso topo descendente no mensal, que eu imagino também que seja uma probabilidade, que é a maior oportunidade aqui para a gente nos próximos meses. Só que disso eu vou falar nas considerações finais, como sempre. O nosso sentimento do mercado, ele não está muito legal, tá? Olhando aqui de cara, a gente está com o nosso long short ratio bem alto, a gente está com quase que 2 compradores para cada vendedor, e isso é em um momento de queda, né? A gente assumiu uma tendência de baixa no gráfico diário, nos gráficos menores a gente está buscando por um fundo no gráfico semanal, e isso é uma tendência de baixa, né? Ou seja, você nunca deve operar contra a tendência, e a maioria do mercado tende a errar. Então a maioria do mercado ela está operando contra essa tendência. A gente tem quase que 2 compradores para cada vendedor. Então muito cuidado com acumulações agora, porque tem bastante gente para ser liquidado aqui. O nosso Open Interest ele está um pouquinho consolidado, né? Tá até tendendo a dar uma queda, muito provavelmente por causa das liquidações. A gente vê quedas drásticas onde a gente tem liquidação, que seriam os contratos futuros sendo fechados, mas ainda assim a gente não está tendo pessoas que estão apostando na queda, a gente não está tendo shortadores aqui. E a maioria está tentando comprar esse dip, né, de forma cega. O preço caiu, vai voltar a subir, então eu vou comprar. E isso traz liquidez para a ponta compradora, né? Isso faz com que as pessoas adicionem liquidez aqui. E liquidez é um gatilho de acumulação para as baleias que tem muito capital e o mercado todo não consegue suprir uma ordem delas caso seja colocada. Aquilo vira uma barreira, as pessoas elas começam a furar fila e colocar tokens ali na frente das ordens das baleias, então elas costumam acumular com liquidações do mercado. Então é muito bacana a gente utilizar aí indicadores de liquidação, porque por exemplo, essa região aqui foi um excelente ponto de acumulação, né? A gente viu que foi uma mínima provisória e o preço ele subiu, deu também oportunidade de distribuição, né? Essa máxima aqui, olha só. Então se você utilizar liquidações, você consegue ver de uma forma muito nítida onde as pessoas elas estão errando, onde elas estão operando contra o mercado e consequentemente onde que as baleias estão aproveitando para estar acumulando e distribuindo. Então a gente teve um número relativamente bom de liquidações aqui agora. Nessa mínima que a gente perdeu aqui os 38, o preço voltou para a região dos 37 e isso pode sim ser um fundo provisório, tá? Caso a gente venha a ter um movimento de alta, eu imagino que seja legal para estar buscando oportunidades aí de distribuição de capital, uma vez que a gente tem um ponto de suporte provisório de curto prazo aqui, mas ainda a gente segue com mais pessoas apostando na alta e logo mais pessoas para serem liquidadas caso a gente siga nesse movimento de baixa. Então muito cuidado, porque o sentimento do mercado está mais tendencioso para o lado dos ursos e consequentemente a gente pode ver maiores quedas. Tá, em nossas considerações finais, como sempre, como eu falei, eu imagino que a maior probabilidade seja a gente buscar por um fundo ascendente contra os 33 mil dólares. Eu estou com capital para estar tentando formar esse fundo ascendente e estar distribuindo esse capital à medida que formos fazendo topos descendentes em gráficos menores, né? Então, por exemplo, as posições que eu acumulei aqui, eu fui distribuindo ao longo dessa pernada, liberei capital. Estou acumulando posições aqui. Caso a gente venha fazer um topo, nem que seja descendente, eu vou seguir distribuindo minhas posições, porque a gente está longe da região das médias e eventualmente, sim, a gente vai ter que fazer um topo descendente, seja para fazer um fundo ascendente ou então para continuar essa queda. E com isso eu sigo com a minha estratégia de sempre estar fazendo um preço médio para estar abaixo do fundo, né? Então, por exemplo, se aqui formar um fundo, eu quero que o meu preço médio esteja aqui embaixo para eu ter um stop, onde se eu for estopado, eu ainda saio com lucro na operação e tenho capital disponível para operar a favor dessa tendência de baixa, sempre buscando uma possível reversão. Eu imagino que eventualmente, como a gente está caindo há quase 4 meses, a gente possa vir a ver um pivô de alta aí no gráfico semanal. Isso muito provavelmente seria um movimento de alta provisório e cai com o que eu tinha falado na nossa análise do Bitcoin lá no meio do vídeo, né? Que a gente está
bem esticado aqui no mensal, e eventualmente a gente precisa ver a formação de um topo. Eu acredito que a formação desse topo é o motivo pelo qual eu estou acumulando Bitcoin, ainda mais fácil a dominância subindo e o capital indo no médio prazo para o Bitcoin, a gente possa surfar uma onda aí nos próximos meses ao longo de 2022 para estar formando esse topo descendente no mensal, que é a maior probabilidade face a toda essa queda, toda essa retração que a gente teve. Então, se você está muito comprado, lembra que a gente segue na tendência de baixa, cara. Lembra que a gente continua aqui tendendo a cair desde novembro e esse cenário não mudou. A partir do momento que me provarem o contrário, que o gráfico me mostrar que a gente ficou altista, e aí eu vou começar a mudar o sentimento de que o mercado está em queda. Mas caso contrário, a gente segue na tendência de baixa. Semanal, sempre fazendo topos e fundos cada vez menores, então eu busco acumulações, mas eu nunca busco operar com todo o capital. Então, se você está muito comprado, busque parciais, tome cuidado com exposição, porque você vai estar operando contra o mercado, igual a maioria dessas sardinhas que estão aí mais compradas do que vendidas. Se você está sem posição nenhuma, fica de olho, porque a maior probabilidade é que a gente faça assim um fundo ascendente contra os 33 mil dólares. Mas lembra que a gente está com conflitos aí entre a Rússia e a Ucrânia, e isso pode fazer as coisas ficarem bem extremas. Então não entre com o capital todo, seja conservador nessa hora, porque a gente segue na tendência de baixa. Os pontos de acumulação que eu estou aqui mais de olho era a região do 618, tá? Junto com sobrevenda no 4 horas, que eu comentei aqui com vocês. E eventualmente a gente pode sim ver um repique. Pode ser que dê uma leve divergência de alta aqui quando a gente fechar essas candles, tá? E isso poderia ser um indicativo de que a gente possa ter pelo menos esse repique e eu possa distribuir as posições que eu estou comprando aqui de pouquinho em pouquinho nessa queda, juntamente com as liquidações. Mas como a gente perdeu o 618 da FIBA aqui, a gente já devolveu muito desse movimento. Isso significa que os touros estão fracos, estão pouco confiantes e que o mercado todo está com medo de toda essa questão, essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mas enquanto isso a gente vê que as baleias estão muito tranquilas com essa queda, elas não estão só segurando seus bitcoins, mas elas também estão buscando acumular cada vez mais. E aí eu volto à pergunta para o começo do vídeo. E você, está comprando ou está vendendo? E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não conhece meu canal, considere se inscrever, né? Aqui eu posto análises diárias, comentando aí de todo o mercado cripto, notícia, fundamento, da on-chain, análise gráfica, sentimental, tudo isso aqui que vocês viram e muito mais. E mais tarde tem o nosso fechando o dia. Eu não consegui fazer o fechando o dia na sexta-feira, porque o mercado tá, na verdade não é que eu não consegui, eu optei por não fazer, porque o mercado estava muito volátil. Então eu falei pro pessoal para tomar cuidado, principalmente com altcoins face à volatilidade. E de fato, né, a gente viu pessoas sendo estopadas para cima, pessoas sendo estopadas para baixo a todo momento, e por isso eu julguei o nosso fechando o dia para hoje. Então eu tô com os pedidos que vocês me fizeram lá no Instagram anotados, e também me mandem mais moedas que eu vou estar selecionando as melhores e passando as melhores oportunidades aqui para vocês. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente segunda, uma excelente semana e tamo junto, pessoal. Valeu!